Todo mundo está escutando? Sim, professor. Beleza. Estava falando com a dona Priscila no e-mail, mas eu não sei se ela, ela conseguiu entrar já. Sim, o Dr. Charles, estou aqui. Então tá bom. Então, é o Miguel que está falando aí, é? É casa de mãe, tem sempre um menino gritando, né? Isso é ótimo, isso é ótimo. Então tá bom. Então acho que eu vou começar. Esse pessoal já está cansado mesmo de sexta-feira. Mas hoje era mais uma experiência para ver se vai funcionar a gente fazer encontros assim. Porque agora eu já estou me adaptando ao novo normal já. Eu achei que essa oportunidade de usar a tecnologia, ela pode ser uma coisa boa, não precisa, para evitar aquelas viagens longas, certo? Cansativas às vezes, e às vezes viajam tanto para uma consulta e no final tem tanto paciente e a gente tem tipo 15 minutos para conversar. Aqui, pelo menos, a gente pode fazer do conforto da casa, né? E a gente tem liberdade maior para fazer perguntas, discutir, mostrar coisas que às vezes na consulta não dá tempo de mostrar. Entendi. Não, muito legal, muito bom mesmo. A gente fez uma Eu, experiência nessas algumas lives com outras doenças, com outros pacientes, de outras associações, né? Eu acho que funcionou, assim, o pessoal sentiu mais à vontade de fazer várias perguntas. tá certo. Vamos ver se eu consigo aqui. Para mim ainda não é normal, vamos ver. Eu já já me acostumei já. Eu tô até, eu já não sei se eu quero dar aula presencial mais não agora. Agora já eu gostei disso de ficar, porque assim é divertido porque você tem, como você consegue dar o seu computador, você não está exposto àqueles problemas que acontecem na hora, sabe como é? O computador não Sim. abre, a conexão não funciona direito. Aqui você está fazendo da sua casa, então você tem um controle maior desses fatores. Uhum, com certeza. Bem, então já temos 20 pessoas, né? Acho que dá para a gente começar, o pessoal vai entrando. Na realidade, assim, a ideia é a gente tentar fazer um pouco de bate-papo, né? E para falar um pouco das novidades que nós temos na doença de Fabry, né? Eu acho que no momento talvez seja a doença lisossômica com mais opções de terapia. Isso é uma coisa boa, né? Que vai influenciar essa nova geração de pacientes. E eu acredito que isso mostra como você pode ter um avanço na ciência, né? Quando há uma aplicação, há uma absorção da nova tecnologia, das tecnologias que estão surgindo. E se a gente analisar que tudo começou em 1898, né? Quando esse é o Dr. Fabry, ó. Vocês tinham visto uma foto dele, né? Aqui o Dr. Johannes Fabry, ele descreveu é um relato de caso, assim, igual que os alunos estão fazendo, né? Então foi um relato de caso que ele escreveu em 1898, né? Em que ele descreveu que ele acreditava ser uma doença de pele, puramente de pele, né? Chamada de a púrpura papulosa hemorrágica hebraica, né? Então, na verdade, ele imaginava que era um tipo de púrpura trombocitopênica, né? Mas você sentia as pápulas, né? Sentia os carocinhos vermelhos, né? Na realidade, eram angiokeratomas, né? Que ele estava descrevendo eram angiokeratomas e que esse é o paciente dele. Aqui é a foto histórica, né, do primeiro paciente. Você pode ver que ele tem vários angiokeratomas, né? E naquela região do calção de banho que a gente chama. E assim, esse paciente também apresentava dores, né, em mãos e pés, né, em forma de queimação também, que a gente se refere hoje atualmente como acroparestesia. Ele tinha dores, crise de dores abdominais. É curioso que esse tipo de sintoma é muito comum na infância, mas à medida que o paciente vai ficando adulto, tende a diminuir, nem todos, né? Inclusive, tem um trabalho do pessoal do Mount Sinai mostrando que muitas pessoas que têm um diagnóstico de síndrome do colo irritável, na realidade, elas podem ter doença de Fabry ou outras doenças genéticas. Então, eles foram investigar pacientes que tinham um diagnóstico, pelo menos clínico, de síndrome do colo irritável e encontraram, acho que, um ou dois casos de pacientes que tinham realmente doença de Fabry. Então, é curioso como a doença pode ser multifacetada. E apresentava também alterações renais, né, que eram justamente pelo acúmulo, que na época eles não sabiam que era a fisiopatologia era essa, né, a causa da doença era essa, que era um acúmulo de um tipo especial de gordura, né, chamado GB3, né, o globotriazilceramida. E a causa de óbito principal naquela época, hoje isso já mudou, né, era a insuficiência renal.
Esse foi o Dr. Anderson. Como nós sabemos, o nome correto da doença deveria ser doença de Anderson Fabry, né? Só que em algum ponto da história, o Dr. Anderson ele saiu da jogada e todo mundo só lembrou de colocar Dr. Fabry, né? E ele fez uma descrição muito boa e bem simples, né? Ele descreveu apenas assim, um caso de angiokeratoma, ponto. Talvez por isso ele tenha ficado tanto na história. O Dr. Fabry, ele floreou mais assim, o título do relato de caso dele, né? E ele mostra que realmente é o que nós chamamos de angiokeratoma corporis diffusum, né, do latim, porque as lesões, né, os angiokeratomas, eles estão espalhados por todo o corpo, né? Então, da ideia de corporis diffusum, né? São difusamente distribuídos. E esse aqui é o desenho do paciente real mesmo, né, que ele escreveu. Então, na época, ele já acertou, era um angiokeratoma mesmo, clinicamente, não era uma púrpura como pensava o Dr. Fabry, né? Esse paciente tinha albuminúria, tinha edema. É curioso isso, mas as primeiras descrições da doença de Fabry, todas falam muito acerca de edema de membros inferiores. E depois isso meio que se perdeu, né? Mas conversando com os pacientes e questionando isso, né? A maioria fala que tem um certo inchaço nas pernas e não é por alteração renal, que já seria até uma causa, né? E, inclusive, eu conheci alguns pacientes da doutora Juliana, lá no Maranhão, que tinham, assim, um edema enorme de perna, que foi até confundido com filariose, né? Que é a elefantíase, né? De tão edemaciada que estava a perna dele. Porque o que acumula nos vasos sanguíneos também vai acumular nos vasos linfáticos, né? Então, explica essa alteração que você tem nesses pacientes. É curioso que, apesar de ter sido uma descrição clássica, né? No primeiro paciente que o doutor Anderson descreveu, isso se perdeu meio que na história e poucas pessoas que trabalham com cirurgia vascular ou com o sistema linfático lembram que Fabry pode ser uma causa de inchaço linfático, que é edema linfático mesmo. E assim, já em 62, né, eles observaram que a doença tinha um caráter ligado ao X. Isso é interessante porque a gente não tem muita doença metabólica, genética, ligada ao X. Então, Fabry foi uma das primeiras a ser descritas, a outra foi a mucopolissacaridose tipo 2. A maior parte das doenças metabólicas, o mecanismo de herança é recessivo, ou seja, tem que vir uma mutação do pai e uma mutação da mãe. O Fabry é diferente porque basta você herdar o cromossomo X. Se você for o menino e herdar o cromossomo X da mãe, por exemplo, você vai desenvolver a doença, porque você tem apenas um cromossomo X. Já a menina, ela pode herdar o cromossomo X alterado tanto do pai quanto da mãe. Não é? Se, no caso, o pai dela for afetado, ele vai passar o cromossomo X para ela. Por isso que nós dizemos, né, que o filho ou a filha, não, melhor, a filha de um homem com Fabry sempre vai herdar a mutação. Porque um dos cromossomos X que ela tem dois, né? Um necessariamente vem do pai, e o pai só tem um. Então, se ele tiver a doença, tiver a mutação no X, a filha vai herdar essa mutação. Agora, se ela vai ser tão afetada, mais ou menos afetada que o pai ou outras mulheres da família, isso não tem como a gente prever. Apenas que ela vai herdar a mutação. E, por outro lado, explica porque homens com Fabry não têm filhos homens com Fabry. Porque o que o homem passa para o filho homem é o Y. E a doença, a mutação está no cromossomo X. Então, eles observaram isso em grandes famílias com a doença de Fabry, né? E eles viram ainda outras coisas a mais, né? Notaram que muitos pacientes tinham pouco suor, né? Essa anidrose foi mais referida depois do que na descrição inicial. Viram que alguns tinham alteração na córnea e na retina quando faziam o exame de lâmpada de Fenda. Alguns tinham alteração miocárdica, né? Alguns tinham problema cerebrovascular com AVC, né? Com derrame precoce. Alguns tinham alterações faciais, né? Que eram discretas, mas para um olhar treinado dava para ver que havia uma certa infiltração facial. E eles viram também acúmulo nas paredes de vasos sanguíneos, né? Dessa substância gordurosa, que é o globo triazilceramida. Em 1963, né, o Dr. Charles Swilly, ele descobriu que Fabry, na realidade, pertence ao grupo das esfingolipidoses. Ou seja, é o mesmo grupo que você tem outras doenças, como a doença de Tay-Sachs, a doença de Gaucher, a doença de Sandhoff, a doença de Niemann-Pick. Então, são todas esfingolipidoses. Só que é uma esfingolipidose diferente, porque todas as outras esfingolipidoses podem dar problemas neurológicos progressivos, né? Inclusive com regressão, demência, perda da habilidade de falar, de andar. E no Fabry isso não acontece, a não ser que a pessoa tenha, por exemplo, vários derrames cerebrais, né? Mas não para o depósito desse esfingolipídio, né?
que é o GB3. Ele, por quê? Porque ele se deposita no vaso sanguíneo e não é tanto tóxico para o neurônio como são, por exemplo, os gangliosídeos da doença de Tay-Sachs. E ele acabou estudando, né? Como é que ele fez isso? Ele analisou o padrão de gordura de glicolipídios, né? Extraído de um rim de um jovem de 28 anos que tinha doença de Fabry e morreu de insuficiência renal. É verdade, pessoal. Naquela época, isso nos anos 1960, né? Não raro os pacientes com Fabry clássicos, né? Eles faleciam antes dos 30 ou 40 anos de idade. Então, vocês vejam como a gente conseguiu mudar a história natural da doença com as terapias, né? E ele viu que havia dois tipos de singolípidos, né? O GL2 e o GL3, né? Depois eles foram verificar que o GL3 ou GB3 era o esfingolípido mais abundante. E foi em 1967 que o Dr. Roscoe Brady, né, que justamente foi a pessoa que descobriu as terapias enzimáticas para a doença de Gaucher, foi o Dr. Brady que descobriu a reposição enzimática para a doença de Gaucher, ele também ajudou a descobrir a base enzimática da doença de Fabry. Foi aí que ele descobriu que Fabry era provocado por uma enzima, né, que estava envolvida na retirada da galactose, né? Então, o papel todo da enzima, né, seria retirar esse resíduo aqui de galactose. E para evitar que se acumule essa substância que era chamada antigamente, ainda hoje alguns chamam ainda, né, de ceramida exosídeo. Né? É curioso que aqui está a glicocerebrosidase da doença de Gaucher, que ele ajudou a desenvolver a primeira terapia, mas além dessa contribuição histórica, ele também participou da descoberta e da descrição do que era a enzima deficiente na doença de Fabry. Porque, entendo, em 63, a gente sabia o que acumulava, mas não sabia o que estava deficiente ainda. E agora, em 67, a gente descobre o que está deficiente, que é uma enzima chamada alfa-galactosidase A. Vocês não estão conseguindo ouvir o áudio, não? Tem que autorizar, se estiver vendo no celular, Renato, tem uma função lá que você coloca assim, entrar com áudio do celular, tem uma função que você faz assim. Eu acho que você deve estar escutando do celular. Você tem que colocar essa função na hora que você entrar pelo Zoom, você tem que marcar aqui. Eu acho que ela tá usando o celular. Espera, eu tô falando, ela não está escutando, né? Se for preciso autorizar para o uso do áudio do aparelho. Ao se conectar pela primeira vez. Eu também, a primeira vez que eu fui usar o Zoom, isso aconteceu comigo. É porque no Teams não tem esse problema, né? No Teams, ele tem vários outros problemas, mas esse não tem. No Teams, você já autoriza o áudio de cara. Eu acho bem curioso isso. No celular, aparece lá assim, entrar com áudio do celular. E aí você coloca lá, você aperta. Se você não marcar essa escolha, você não vai conseguir escutar. Não entendi porque que o Zoom é assim no celular, né? No computador não tem esse problema. Sim, eu reconheci a doutora Suzana. Eu olhei assim, eu fiquei perguntando assim, mas será que é a doutora Suzana mesmo? Já vamos ter perguntas, porque Fabry pode também ter um componente psiquiátrico, né? Que a gente não entende muito bem até hoje por que isso acontece na doença. É um prazer mesmo, saudade do nosso grupo lá. Zé, você tem uma pergunta? Oi, professor. Não, é que é a primeira vez que eu estou mexendo nesse aplicativo. Você não conhecia, né? Eu fiquei com medo do meu áudio estar ligado aqui. Eu não estava conseguindo te ouvir, mas agora eu consegui aqui, fui mexendo aqui e consegui agora. Agora tá beleza. Beleza, porque na realidade aqui eu escolho uma função para colocar todo mundo no mudo, porque às vezes o pessoal entra e a gente já escutou conversa de casal brigando já. Então, pô, eu fiquei com medo aqui agora. Eu coloco todo mundo no mudo, para não ficar escutando essa intimidade das pessoas. Tá ok, beleza. Obrigado, professor. Tchau.
Então, foi uma descoberta muito importante, né? E aí ele viu que havia similaridades entre Fabry e Gaucher. Na verdade, se você analisar, elas até estão próximas bioquimicamente, né? Aqui está a deficiência do Fabry, da alfa-galactosidase, e aqui está a do Gaucher, da glicocerebrosidase. A diferença, na realidade, é que o tipo de substância que se acumula embora sejam esfingolípidos, né, da mesma família, são substâncias que se acumulam em setores diferentes, né? Não em setores, mas em estruturas diferentes. No Fabry, o acúmulo se dá muito no endotélio vascular, né? O endotélio é aquela camada que reveste os vasos sanguíneos. E já no Gaucher, o glicocerebrosídeo ele se acumula muito dentro dos macrófagos, que é uma célula do sistema imunológico que está circulando o corpo todo. Ou seja, de uma forma ou de outra, as duas doenças vão ser multissistêmicas, mas há uma diferença. Enquanto que no Gaucher existe uma célula que vai ser atacada preferencialmente, que é o macrófago, e o macrófago está onde? No sistema hematopoético. O que é o sistema hematopoético? O sistema sanguíneo. Então, o que vai levar a isso, basicamente? A muita anemia, a alteração das plaquetas, a alteração dos leucócitos, a queda da hemoglobina, aumento do baço, consequentemente, né? E depois fica aumentando o fígado. Já no Fabry, você não tem isso. No Fabry, você não tem aumento do baço, não tem aumento do fígado, você não tem tanta ativação macrofágica assim, porque o acúmulo é na parede dos vasos sanguíneos. Por outro lado, você gera um outro problema, né? Onde é que estão, onde se encontram os vasos sanguíneos? Praticamente onde? Deu certo, ela está falando. No corpo todo. Então, aí você tem um outro problema, né? Então, Fabry acaba sendo uma doença muito mais difusa, porém invisível, né? Você não tem um aumento de um órgão, como você vê no paciente com Gaucher, que o baço aumenta muito, o fígado aumenta muito. Você não vê isso no paciente com Fabry, né? Mas a doença está multissistêmica. Só que, claro, quais são os órgãos que precisam mais, ou que têm mais circulação sanguínea? E, portanto, tem mais endotélio vascular? Cadê, Carmen? Já que vocês vão ter que fazer essa apresentação na segunda-feira. Já vou arguindo vocês para a apresentação já. Quais são os principais órgãos? Se você quiser escrever no chat. Outra coisa, aqui depois o chat fica salvo também. Então, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer ou não der tempo de responder, fica salvo no chat. Então, dá para a gente ler depois e responder. E por quê? Coração, cérebro, rim e pele. Porque são extremamente vascularizados, né? O coração é uma interseção de grandes vasos, né? O cérebro tem uma microcirculação fantástica. E o rim, praticamente, ele purifica todo o sangue nosso, né? Todo o sangue nosso passa pelo rim. A pele, porque a pele é considerada o maior órgão da pessoa, né? Então, não sei, acho que o pessoal às vezes esquece disso, né? Mas a pele é o único órgão, né? E se você esticar a pele toda, vai ser o maior órgão nosso. Então, não é à toa que vai ter tanta vascularização. É por isso que você vai encontrar o quê? Muitos depósitos do GB3, né? No rim, no cérebro, no coração, na pele. Olha, aí que tá. Na retina, curioso, a doutora Suzana falou uma coisa verdadeira, né? Eu não encontro tanta lesão de retina em Fabry. Como a gente pode encontrar no Fabry uma tortuosidade de vasos da retina. Mas isso, curiosamente, não atrapalha tanto a visão. O que acontece no Fabry, que é bem curioso, você acumula muito na córnea. Por isso que os pacientes com Fabry desenvolvem uma córnea, já mostrar uma foto, uma córnea chamada córnea verticillata. Então, isso é bem curioso, porque a retina, teoricamente, a córnea não é tão vascularizada. Não é? A córnea, aliás, é um pouco vascularizada, a córnea. Por isso que, muitas vezes, a reposição enzimática não consegue limpar a córnea. A córnea continua meio opaca por isso. Mas, porque não tem tanta circulação. Agora, a retina tem. Agora, o que você vê na retina é muito mais o quê? A tortuosidade. Não provoca uma lesão na retina, como você tem em outras doenças, né? Você não tem aquela mácula cereja, você não tem retinose pigmentar, que você encontra em outras doenças lisossômicas, né? Não, aqui você tem só aumento da tortuosidade dos vasos, que representa o acúmulo do glicosfingolipídio também. Muito boa essa da retina. Agora, por que acumula na córnea? Essa é uma boa pergunta. Dizem que talvez tenha a ver com o tipo de esfingolípido. Aliás, a córnea ela é muito sensível a alterações
metabólicas sistêmicas, né? Tanto é que, eu não sei se vocês sabem, né? Quando você vê uma córnea verticillata, a primeira hipótese não é doença de Fabry. A doença de Fabry é uma doença rara. A primeira hipótese é o quê? É que você esteja usando cloroquina. A cloroquina, ela dá córnea opaca. A hidroxicloroquina também pode dar córnea opaca. E aí já vem uma grande pergunta. Será que o paciente com Fabry deve tomar cloroquina? Ou é aconselhável? Bem, se for para evitar malária, até que tem sentido. Isso daí é o menor dos riscos, né? Cadê aqui? As acadêmicas. Está no trabalho de vocês. Cadê? Beatriz, Carmen. Não, né? Agora, por quê? Tem alguma conexão entre cloroquina, hidroxicloroquina, Fabry, amiodarona também, né, que é um antiarrítmico? Tem. Essas são drogas que interferem na função lisossomal. Então, é bem curioso. A cloroquina e a hidroxicloroquina, elas parecem que inibem as enzimas lisossomais. Então, a gente até, como segurança, recomenda que pacientes que tenham doença lisossômica, né, tentem evitar esses medicamentos, se puderem trocar por outros, né? Claro que no caso da malária, se for indicado, melhor utilizar mesmo. Mas quem usa, por exemplo, a hidroxicloroquina para tratar o lúpus, e tem também uma doença lisossômica, né? A gente tenta recomendar ver se não há outras alternativas, né? Inclusive, tem mais de um relato na literatura da pessoa ter desenvolvido lesões não só corneais, mas até mesmo depósitos no rim, e era justamente apenas pelo uso da amiodarona e da hidroxicloroquina. Então, assim, para você ver que realmente tem uma interferência mesmo. Certo? Ele simula umas... Claro, quem tem experiência em fazer microscopia eletrônica consegue dizer o que é o depósito da hidroxicloroquina e o que é o depósito do Fabry. Eles parecem, mas não são idênticos. Mas tem que ter um olhar muito treinado. E não raro, já teve caso que o pessoal foi publicar na revista, todo mundo feliz, né? Há um caso de Fabry atípico e tal. No final, não era nada de Fabry, era uma paciente que tinha lúpus e que estava usando hidroxicloroquina para o lúpus dela. Então, aí provocou lesões, que o título do artigo era paciente com comorbidade, lúpus e Fabry. Na realidade, a gente tem paciente com lúpus e Fabry. Isso aí não é digamos, algo tão impossível, não. Mas, nesse caso, não havia Fabry. Na realidade, as lesões de acúmulo vinham todas do uso da hidroxicloroquina. Depende do risco-benefício, né? Não, aí que tá. As lesões da córnea, elas não interferem na visão, no Fabry. Não interferem. Isso é uma coisa bem, bem curiosa. Aliás, as pessoas só descobrem isso quando você pede investigação ou no exame de rotina. Porque, assim, problema mesmo visual não dá. Inclusive, no Fabry, você pode desenvolver até uma catarata, que é uma catarata também, eu já conversei com vários oftalmos, né? Eles falam que é uma catarata muito peculiar, né? É uma catarata subcapsular posterior, em raio de roda. Eles falam que não é comum esse tipo de catarata, ainda mais num indivíduo, digamos, de 40, 50 anos de idade. Então, é uma catarata peculiar, mas que também não dá sintoma. Você pega porque você pede para investigar, porque você suspeita, né? Ou que você quer investigar outros membros da família, e aí você encontra isso daí. Então, é bem curioso isso, né? A natureza desse depósito. O cristalino eu até entendo, o cristalino ele é aquoso, né? Então, você ficar com a catarata não seria tão impossível. E você tem outras doenças de depósito lisossomal que você pode ter catarata. Mas a córnea é bem interessante no Fabry, pensando na vascularização. Mas você pode ter também córnea, digamos, opaca mesmo, nas mucopolissacaridoses. É que no Fabry, assim, a gente coloca que parece uma opacificação, mas é diferente. A opacificação, ela tende até a ser visível a olho nu. A córnea verticillata, não. A córnea verticillata, em geral, para você conseguir ver mesmo, você tem que lançar a mão de uma lâmpada de fenda, né? Que é um aparelhozinho lá de luz que o oftalmo usa na hora. E que muitas vezes, muitos oftalmos nem incorporam isso no exame deles. Não há alteração nenhuma em cartilagem. No Fabry, né? Estou falando do Fabry, assim. Não. Curioso, né? Não é uma displasia ectodérmica, né? Como a gente poderia imaginar. E aqui que está, né? Ou seja, o Fabry, ele está numa sequência muito próxima da gangliosidose GM1, que é uma doença degenerativa, do Tay-Sachs, do Sandoff, do Gaucher. O Gaucher tem formas degenerativas, né? Como a tipo 2 e a 3, né? Do Niemann-Pick, né? É bem interessante, mas ele é meio que um estranho, não vou dizer um estranho no ninho, né? Porque ele tem acúmulo de glicosfingolipídio, mas ele não é primariamente neurodegenerativo. Enquanto que todas essas daqui, você tem geralmente algum tipo de organomegalia, talvez com exceção do Tay-Sachs, né? O Fabry não tem organomegalia, pode ter cardiomiopatia hipertrófica,
Talvez o único órgão que cresça seja o coração, mas ao contrário das vísceras que crescem, você visualiza, né, a barriga grande, o coração você não vai conseguir visualizar. Só se fizer um ecocardiograma ou fizer, por acaso, um eletro que mostre sinais de hipertrofia do ventrículo esquerdo. E aqui está a função da alfa-gal, né? A alfa-galactosidase, ela vai aqui, e o nome já diz, né? Alfa-galactosidase, é uma enzima que corta a galactose. Então, e transforma o quê? O GB3 em GB2. Quando a alfa-galactose está deficiente, ela não faz esse corte aqui desse resíduo e, consequentemente, você acumula esse glicoesfingolipídio. É interessante notar que a gente tem ele em pequenas quantidades, que é o momento que a gente vai ter a quantidade que vai ser metabolizada. Mas a partir do momento que você começa a gerar isso em grandes quantidades, você gera um problema, porque é uma substância que não deveria existir naturalmente em grandes quantidades, e é uma substância não só tóxica, como também uma substância inflamatória. É por isso que não é surpresa perceber que pacientes com Fabry têm um componente inflamatório. Eles vivem num estado pró-inflamatório, inclusive com aumento de radicais livres, né? Aí o pessoal mais na natureza fala assim, se tomar antioxidante ajuda? Ajudaria para qualquer pessoa, né? Inclusive para quem tem doença lisossomal. Mas no Fabry você tem muita ativação de espécies reativas de oxigênio. Então, isso contribui para provocar mais danos nos vasos sanguíneos e nos órgãos-alvo, né? Olha aí, alfa-gal. Então, essa é a função dela, né? Quando ela está deficiente, isso não acontece. A epidemiologia de Fabry é bem interessante. Alguns trabalhos sugerem que pode ser tão raro, né, como 1 para 117 mil. Outros, como o Dr. Desnik, do Mount Sinai, chegaram a um número de 1 para 40 mil. Só que hoje, estudos feitos com triagem neonatal estão mostrando que Fabry pode ser bem mais comum do que a gente imaginava, podendo chegar até em cada 2.500 nascidos vivos ou até 1 em cada 3.500 nascidos vivos. É claro que aí há uma diferença, né? Essa frequência, essa incidência, né, que o Dr. Desnik descreveu e o Dr. Michael eram para as formas clássicas de Fabry. E quando você faz o teste do pezinho, né, para você dosar a enzima, você não consegue diferenciar quem vai ser a forma clássica de quem vai ser a forma, digamos assim, que a gente fala variante, né? É variante em que sentido? É porque a pessoa ainda guarda muita atividade residual da enzima. E aí, ora, se o problema é a deficiência da enzima, quanto mais deficiente, qual é a lógica? Mais acúmulo você tem. Se você tiver ainda um pouquinho dela funcionando, ela ainda consegue quebrar um pouco do GB3. Mas quanto menos você tiver, mais você vai acumular e, portanto, mais lesão você vai ter. Então, não é uma surpresa para nós que pacientes que têm a forma, digamos, clássica, né, do Fabry, são pacientes que são mais acometidos, mais gravemente acometidos, né? E geralmente tende a começar nos homens bem na infância mesmo, né? Em torno dos 6, 7 anos de idade, ele já tem sintomas de dor, alguns já podem ter até lesão renal, né? Mas uma lesão renal inicial, que ainda dá tempo de reverter essa lesão renal. Agora, as pessoas que têm uma atividade residual mais alta, né? Que são os variantes, né? Eles podem começar a ter sintomas apenas com 40, 50, 60 anos de idade. Tem uma grande família de Curimatá, lá no Piauí, que eles têm uma forma variante da doença, né? Em que, por exemplo, o primeiro caso da família que foi descoberto foi um senhor de mais de 60 anos que estava fazendo hemodiálise. Ou seja, você nem ia pensar tanto que aquela hemodiálise era por conta de um rim que foi cometido pela doença de Fabry. Mas, como eles estavam fazendo um estudo de screening, né, pesquisando clínicas de hemodiálise, acabaram encontrando esse caso e, a partir dele, acabaram encontrando uma grande família. E é curioso porque é uma enzima, assim, que, claro, é deficiente, porque está bem abaixo do normal, né? Só que ela contém um pouquinho de atividade que dá para você ter um fenótipo um pouco mais lentamente progressivo. Enquanto que na clássica, praticamente, o nível enzimático, quando se faz o teste bioquímico, in vitro, né, é praticamente zero, né? É muito baixo. Por que não há alterações neurológicas, visto que comete o cérebro também? Essa é uma das grandes perguntas, né? Na realidade, assim, eu venho tentando colecionar alguns casos da literatura, vou pegando publicações para poder entender melhor isso. E a gente teve uma paciente com Fabry que realmente ela demenciou, mas ela teve muito AVC.
também, né? Então, foi uma coisa concomitante, né? Existem trabalhos mostrando que alguns pacientes com Fabry, eles podem ter algum tipo de demência vascular mais acentuada, mas outros têm um problema de função executiva, né? Isso tem a ver, talvez, nem tanto com o depósito do GB3, mas mais com a circulação sanguínea cerebral. Eles desenvolvem um tipo de leucopatia, né, leucoencefalopatia, que é a alteração da substância branca, que vai deixando o cérebro, digamos, vai alterando um pouco a mielinização cerebral. Não é uma leucodistrofia, não é uma destruição da mielina, mas é muito mais uma alteração vascular que interfere na mielinização. E isso é curioso, por quê? Porque a gente vê que as ressonâncias dos pacientes com Fabry, muitas são alteradas, e eles não têm, digamos, um déficit focal. Não foi, tem uma alteração até razoável, mas não tem, por exemplo, uma paralisia de um hemicorpo ou do rosto. Mas quando você aplica testes específicos neuropsicológicos, você vê que muitos pacientes têm dificuldade, quando tem essas lesões de substância branca, eles têm dificuldade de fazer atividades que exijam a função executiva. A função executiva, ela é a parte nossa do cérebro que trabalha com tomada de decisões. Isso pode explicar porque alguns pacientes com Fabry têm muita dificuldade de tomar decisões ou são muito esquecidos, não lembram onde deixam as coisas. Isso pode ter a ver um pouco com essas alterações. Tem como você medir isso através de testes neuropsicológicos. Em geral, quando não há alteração na ressonância, na substância branca, os pacientes não desenvolvem esse tipo de sintoma. Então, quando você perguntou, não há alteração neurológica? Então, assim, mas é bem mais leve do que das outras doenças, né? Tem um caso de uma necrópsia de uma paciente japonesa com Fabry, que ela teve AVCs, né? Que eles acharam que, claro, contribuiu para a perda motora dela, só que quando eles estudaram o cérebro dela, eles viram que tinha muito GB3 em células que alimentam os neurônios, né? As células gliais, né? E dentro do próprio neurônio também. E havia algumas alterações de morte neuronal pelo GB3, mas numa escala bem mais leve do que, por exemplo, você vê no Tay-Sachs, que você vê no Sandhoff, e mesmo no Gaucher tipo 2. No Gaucher tipo 2 é aquele em que você tem um acúmulo do globo da glicosilceramida, né, do glicocerebrosídeo, tão intenso que você tem uma apoptose, uma morte neuronal maciça. Os tanta morte neuronal que não nem acumula. Ou seja, o que acumula desaparece porque o neurônio que está acumulado ele acaba morrendo de tanta resposta inflamatória destruindo o cérebro. Então, é curioso isso. Talvez porque, como é um macrófago no Gaucher, o macrófago ele atravessa os vasos sanguíneos, ele atravessa a barreira hematoencefálica, né? E vai ter essa comunicação direta com as células do sistema nervoso central. Já no Fabry, como é mais um endotélio vascular, ele está próximo, né? Mas ele tem ainda aquele envolvimento que o separa primariamente do neurônio. É bem curioso. Eu acho que a gente precisa estudar mais essa parte do sistema nervoso central do paciente com Fabry, né? Houve uma época que estava fazendo bastante isso no HC, de tentar fazer várias ressonâncias, né? Agora está com maior limitação. Está tentando retomar esses trabalhos, né? Porque eu acho que o cérebro ele pode desvendar muita coisa sobre essa doença que a gente não conhece ainda. Então, assim, eu acredito que a gente deve ter muito paciente adulto que tem doença de Fabry, essa forma mais leve, né, entre aspas, né, porque não é leve que dá sintomas, né, mas que ficam diagnosticados como outras doenças. Daí que, por exemplo, no Japão, eles descreveram que era a variante renal, né, que eram pacientes que não tinham angioqueratoma, não tinham muita acroparestesia, não tinham córnea verticillata, e parecia que a doença era puramente renal. Depois, na Europa, descreveram a variante cardíaca, que o paciente quase não tinha sintoma renal, mas tinha muito mais uma cardiomiopatia hipertrófica. Na prática, quando você fazia uma história bem feita, né, perguntando se sente isso, sente aquilo, sente aquilo, dava para ver que eles tinham mais outros sintomas. Então, não era só coração ou só rim. Mas, eu concordo, era predominantemente. Isso pode ser explicado por quê? Porque a pessoa devia ter algum nível da enzima ainda um pouquinho funcional que fez com que ela protegesse de todas as manifestações da doença e acometesse apenas aqueles órgãos que têm muita demanda, né, de circulação. E assim, por que Fabry é muito sistêmico? Porque ele pega tudo. Ele pega o sistema nervoso central, ele pega a córnea, a retina, como a doutora Suzana tinha perguntado. Ele pode, engraçado, pouca gente sabe disso, né? Mas Fabry pode afetar o pulmão também,
Por isso que até algumas pessoas me perguntaram sobre a questão de relatório para COVID, para o Fabry. Olha, eu sou totalmente favorável. Aliás, tem alguns artigos sugerindo que o paciente com Fabry ele pode ter maiores complicações do COVID, teoricamente, né? Por quê? Porque, como nós falamos, o paciente com Fabry ele vive em estado inflamatório. E justamente as lesões que o COVID provoca são lesões pela superativação do sistema imunológico. Então, é um fator mesmo de risco. Então, inclusive, alguns teorizam, né, que a gente está vendo que tem muito AVC relacionado com o COVID. Então, muita gente acredita que talvez alguns pacientes com Fabry, se expostos ao COVID, podem ter um risco maior de ter COVID em relação à pessoa que não tem Fabry e que pega o COVID também. Então, é só um alerta aí que eu acho que, abrindo a possibilidade de vacinação, os pacientes com Fabry têm que se vacinar como proteção. Eu entraria mesmo com uma comorbidade que deve ser protegida. Temos os acúmulos renais, temos alterações dermatológicas, temos alterações gastrointestinais, né, com os períodos de inclusive, eu vi casos nos Estados Unidos, né, de a criança, né, ter tanta diarreia que ela tinha que ir para a escola de fralda, porque ela não conseguia, assim. Parece que quando você toma aquele remédio Orlistat, né, que você elimina as gorduras das fezes, de repente dá aquela urgência fecal, se você não for, você faz nas calças mesmo. Então, alguns pacientes com Fabry podem ter isso. E como é que eles melhoram? Alguns dizem que melhoraram com o passar do tempo, e é verdade, diminui, se comparar a frequência da dor abdominal na infância, diarreia, como adulto, é menos prevalente no adulto, né? Só que os adultos meio que vão fazendo adaptações inconscientes, né? Eles começam, por exemplo, como é que eles fazem? A não colocar tanta gordura na dieta, por exemplo, espaçar alguns alimentos. Então, assim, eles vão, digamos, se adaptando, né? Evitando, fazendo uma dieta menos gordurosa. Parece que isso pode ter um efeito positivo mesmo. Outro achado que você vê aqui é o aumento do ventrículo esquerdo, né? E alterações também auditivas, né? Inclusive, Fabry pode provocar perda auditiva. Muita gente não sabe isso, né? Mas Fabry pode provocar zumbidos, inclusive só de um lado, como também pode provocar uma perda auditiva unilateral. Fabry, inclusive, é uma causa de perda auditiva súbita. Então, a pessoa, assim, de repente, não escuta mais de um lado. Como dizia uma paciente minha da Paraíba, falava assim, doutor, eu estou moca só de um lado, né? E na Paraíba a gente fala moco quando a pessoa é surdo, né? Então, se bem que um dia desses também estava só de um lado que eu não conseguia escutar. Só que, como é uma alteração vascular, pelo acúmulo, de novo, do GB3, quando você tem uma contratura, né, uma constrição, um espasmo, né, do vaso sanguíneo, você tem essa perda auditiva, né, interfere no nervo. Quando há uma melhora disso daí, você pode voltar a escutar. Só que em alguns pacientes, parece que a alteração é progressiva. Eles desenvolveram um tipo de surdez progressiva mesmo. Aqui, só para comparar, né, que foi um estudo bem curioso, em que eles colocaram sinais e sintomas de crianças com Fabry, combinando 5 estudos diferentes, né, comparando meninos com meninas, né. Eles viram, como esperado, né, que os meninos são muito mais sintomáticos, especialmente do ponto de vista da dor, né, da acroparestesia, mas as meninas também, né, 46%. A córnea ventilata, curiosamente, estava mais presente em meninas do que em meninos, né, achei até estranho esse resultado. A hipoidrose, ela é mais comum nos meninos mesmo, que é você suar pouco, né? Os sintomas gastrointestinais também é mais comum em meninos, né? Esse neurológico e psicológico é complicado, porque, assim, teoricamente, a criança ainda não tem aquelas lesões de substância branca cerebral, mas, pela questão dos problemas de dor, de não controlar a temperatura, porque o suor serve para controlar a temperatura, muitos desses meninos, né, da dor nas mãos, da dor abdominal, da diarreia, tem problemas psicológicos que ele acaba revertendo como hiperatividade, agressividade, inquietação, né? Porque é difícil conviver com dor crônica. Mesmo para o adulto é difícil, agora imagine para a criança. Então, eu acredito que seja mais problemas neuropsicológicos do que neurológicos primários. Angiokeratoma, geralmente no final da infância e começo da adolescência. Envolvimento cardíaco, gente, 22%. Só que não é aquele envolvimento, não é a cardiomiopatia hipertrófica típica. O que você tem no Fabry na criança é mais algumas alterações da condução cardíaca, né? Então, você pode encontrar alterações do batimento, da frequência dos batimentos cardíacos, mas não aquele aumento do tamanho do coração ainda. E disfunção renal, você vê que não é comum na infância, mas à medida que ele vai entrando nos 6, 7 anos de idade, essas lesões vão
acontecendo nos podócitos. É claro que o sintoma vai aparecer mais para tarde, né? Mais para frente, né? Mas aí, quando o sintoma já aparece, aquela lesão já é irreversível. Por isso que a gente fala que o ideal, no menino com Fabry, que tem uma mutação clássica, né? Do Fabry, o ideal realmente é o quê? É tentar começar as terapias em torno dos 6 anos de idade. Certo? Porque você consegue ainda fazer com que essa lesão renal que está se iniciando, ela seja não só interrompida, como revertida. Ainda dá para reverter. É diferente. O rim é muito mais sensível ao acúmulo de GB3 que o coração. O coração, às vezes, já está de tamanho grande e ele volta ao normal. O rim, não. O rim, por quê? Porque a célula podocitária é uma célula, digamos, anciã, né? Quando você tem uma lesão no podócito, você vai ver isso anos lá para frente, mas aquele podócito já entrou numa rota de autodestruição. Então, aí, quando você começa a terapia, já está perdendo muita coisa de um acúmulo que começou desde que a criança nasceu, né? Na realidade, o acúmulo é intrauterino. Tem estudos mostrando que se você pegar a placenta de um menino com Fabry, de uma menina que é afetada por Fabry, e analisar o acúmulo de GB3, tem lá GB3 acumulado. Embora, historicamente, não afete tanto a placenta, né? Mas é um indício de que o acúmulo já começa dentro da barriga da mãe. Alguns dizem que Fabry tem um rosto. Eu acho que é difícil dizer, né? Aqui são todos homens de famílias diferentes, com doença de Fabry, né? Eu acho que há algumas similaridades. Em que sentido? O lábio talvez seja um pouco mais grosso, o lábio inferior. Há uma tendência frontal mais ampla, né? Há esses olhos um pouco mais puxados, tá vendo? Alguns ficam um pouco mais inchadinho aqui, e nenhum deles tem problema renal. Mas veja como o frontal é um pouquinho mais amplo, né? Olha aqui, ó, essa questão dos olhos parece um pouquinho mais... tem umas bolsinhas aqui, né? Olha esse aqui também, olha o lábio superior fino. Mas eu garanto que, assim, não é tão fácil, entendeu? Assim, é um rosto que você poderia ver qualquer pessoa caminhando na rua. Mas, assim, quando você coloca realmente um ao lado do outro, parece que há algumas coisas semelhantes. E, claro, os angiokeratomas, eles são uma pista muito importante, né? O angiokeratoma pode estar no lábio, pode estar na parte interna da boca, pode estar nas mãos, né? E geralmente aqui realmente parece uma púrpura trombocitopênica, e pode estar também na região do calção de banho, né? Particularmente em testículos e no pênis, né? Inclusive, por isso que muitas vezes o pessoal não vê ou não nota isso. Às vezes vê um sangramento na cueca, mas não sabe que o sangramento vem de que você estourou alguns dos angiokeratomas. Às vezes é a própria mulher que fica para o cara, né, para o marido. Vai no médico, como descobriu o que é isso. Isso é porque assim, não incomoda, não dá dor. Exceto nesse desconforto, né, que às vezes estoura um pouquinho e sai sangue, mas fora isso, não dói. Agora, alguns ficam muito envergonhados quando tem aquele monte de angiokeratoma pelo corpo, né, de, por exemplo, ir para a praia, né? E assim, o pessoal já desenvolveu algumas terapias com laser, né, para tirar os angiokeratomas, mas se você não estiver fazendo a terapia específica, né, como reposição enzimática ou uso de chaperona, esses angiokeratomas eles tendem a voltar. Olha aqui, ó. Estão vendo? Ó? Muito na região das nádegas, aqui, no umbigo, né? Muitas vezes, o único local que você vê é no umbigo. A gente sempre pede para ver o umbigo do paciente com Fabry. Olha aqui nas costas. Então, se você não pede para o paciente levantar a camisa, você vai perder esse sinal. Você nem vai poder suspeitar de Fabry porque você não viu nada, só disse a pele é normal. Eu sempre gosto de perguntar, tem alguma coisa na pele? Às vezes, 90% das vezes, o pessoal quando fala que sim, me mostra, é uma coisa que não tem nada a ver com a doença que eu estou investigando. Mas eu percebi como é importante perguntar. Se você não pergunta, as pessoas não falam espontaneamente. E agora, essa aqui está bonita, essa foto. Entendeu? Priscila, o seu primo não tem, né, a foto do seu olho assim, né? Porque, olha, infelizmente, não. Olha que linda essa foto aqui. Eu não sei como essa pessoa conseguiu. Olha só. Aqui você está vendo o que é a córnea ventilata? Porque ventilado quer dizer estrelado, né? Então, é como se fosse um raio de luz saindo, tá vendo? Aqui, ó. Saindo aqui para os cantinhos, tá vendo? Sim, legal. Agora, para a pessoa ver isso, tem que realmente pôr essa luz, que é a lâmpada de Fender, né? E aí ele pega num ângulo, eu não sei como ele consegue fazer a foto. Não, porque para mim deve ter uma máquina especial para isso. Porque olha como ficou perfeito isso daqui. Agora, é uma coisa assim, que se não fosse pelo exame oftalmológico completo,
Porque, assim, eu vou falar a verdade, os últimos exames que eu fiz, o pessoal mal mediu o meu grau, né? Então, não, mas um que eu fiz agora, o pessoal fez certinho, fizeram até lâmpada de fenda. Eu falei, vamos ver se vou descobrir alguma coisa hoje. Não, mas eu não tinha nada na córnea, não. Mas é curioso porque, assim, a lâmpada de fenda, ela ajuda muito em doença genética, né? Tem outra doença que é também ligada ao X, né? E que pode dar problemas renais, e que, assim, você pode usar a lâmpada de fenda para encontrar esses achados na córnea também. Então, assim, a síndrome de Alport, né? Então, Alport é uma outra doença ligada ao X, que dá alteração renal, que pode ser confundida com Fabry, mas que o achado na lâmpada de fenda é bem diferente. Então, acho bem curioso, você sempre agregar quem é futuro médico que está assistindo essa aula, se você for investigar uma doença renal de etiologia obscura, né, sempre peça lâmpada de fenda, que você pode descobrir algumas coisas. Tem muita doença genética que dá alteração na lâmpada de fenda. E aqui foi o que a doutora Suzana comentou. Doutora Suzana, olha aqui, ó. Essa é a retina como fica, tá vendo? Aqui é a conjuntiva. Dá até para ver na conjuntiva a tortuosidade. Mas olha como fica a retina. Bem tortuosa mesmo. E aqui, de novo, a córnea vexillata, né? Você vê aqui. Mas esse paciente também tem catarata. Mas não tinha sintoma nenhum. E assim, o rim é que, digamos, ele é mais sensível. Não é que ele é mais sensível. Ele é sensível. Mas as células renais, elas não se renovam e nem tem essa flexibilidade das células miocárdicas. Se bem que, assim, se você tem um infarto e aquela região morre, ela fica fibrótica, então ela não vai mais responder a terapia nenhuma. Então, da mesma maneira, o rim ele vai desenvolvendo áreas de cicatrizes, né? Fibroses, né? E isso vai levando o quê? A perda da função renal progressiva. Então, isso é muito importante, porque hoje em dia a gente sabe que no paciente Fabry clássico, né? Você retardar demais a terapia, ela pode ter lesões irreversíveis no rim. Que antes sempre se perguntava qual é o momento ideal, né? Hoje a gente tem a impressão, através de alguns estudos da Dinamarca, né, que biopsiaram rins de crianças com Fabry, né? Já viu de uma tradição familiar, já tinham casos na família, mais velhos, e eles viram que com em torno dos 6, 7 anos já começa um depósito mais importante dentro dos podócitos. Mas ainda é uma fase que, se você... Eles conseguiram fazer um estudo muito bem feito, né? Fez a biópsia antes, viram que já tinha um pouco de acúmulo no podócito, começaram a tratar e depois fizeram uma nova biópsia. E aí viram que havia uma limpeza. Realmente havia uma limpeza. Porque nos primeiros estudos com o Fabry, eles achavam... Não, houve uma limpeza no endotélio vascular, mas nem tanto dentro dos podócitos, que eram células que estavam em morte, né? Em processo de apoptose. A retina fica com uma renda de tão tortuosa, não é? É bem diferente, né? Essa retina deles. E, curiosamente, eles não têm tanta hemorragia. Eu já vi relato de caso de hemorragia retiniana em Fabry, já. Mas, assim, dada essa tortuosidade excessiva, né? A gente esperaria até mais, né? E, curiosamente, isso daqui reflete os vasos sanguíneos do cérebro, né? Os vasos sanguíneos cerebrais do paciente com Fabry são extremamente tortuosos. Daí que há uma propensão, realmente, ao acidente vascular cerebral. E aqui só para mostrar, né? A seta em laranja, né? Ela é o endotélio vascular, onde você também tem acúmulo, né? A seta amarela são os túbulos distais, né? E a azul mostra o quê? Ó? Tudo isso daqui é GB3 acumulando, tá vendo? Olha o tanto de acúmulo. Tudo isso aqui é acúmulo. Dentro dessa célula renal. Aqui, ó. E você consegue ver a diferença, né? Ó? Aqui está o acúmulo. E olha o que acontece. Eu estou vendo acumulado aqui. Sim, mas além do acúmulo, você começa a ver o que também? Áreas, né, que ficam meio que vacuolizadas, né? Então, isso é um sinal que está perdendo já funcionalidade dessa célula. Então, é isso que aqui já começa a se tornar um ponto de não retorno. Porque por mais que você limpe isso daqui, olha o tanto de dano que já provocou. Não os vasos cerebrais, né? Não, eles têm nos vasos cerebrais. Eles não têm nos neurônios. Assim, hoje a gente sabe que tem, né? Mas é muito pouco. E nas células gliais também. Mas tem nos vasos cerebrais. Tanto é que você pode ter alguns, o que eles chamam de doliectasia, né? Alguns vasos cerebrais grandes, né? Eles ficam mais alargados ainda, como se tivessem, como é que a pessoa fala? Esgarçados, né?
Então, isso também, inclusive, essa é uma região, né, essa doliectasia, que você pode ter muita ruptura de vaso por conta disso. Inclusive, pode também ter aneurisma de aorta abdominal. Já teve paciente com Fabry com aneurisma de aorta abdominal. Então, você tem acúmulo também nos vasos cerebrais. É que, assim, a circulação renal ainda é mais intensa do que a cerebral. As duas estão pau a pau, mas o cérebro não precisa filtrar todo o sangue do corpo, né? Então, ainda assim, imaginar que o nosso sangue todo passa várias vezes no dia em um único órgão. Então, chama bastante atenção isso, né? Mas há acúmulo também cerebral, só que aí no cérebro a alteração ela é mais a longo prazo, né? Nos vasos cerebrais, né? E vai levando esse esgarçamento deles. E aqui, né, só para mostrar, aqui é uma microscopia eletrônica, né, em que você vê esses achados típicos de doença de depósito, né? Isso aqui é o que a gente chama de corpos de zebra, né? Que parece aquelas listras da zebra. E isso você pode encontrar em várias doenças lisossômicas, né? Inclusive Tay-Sachs, Sandhoff, mas elas são, no rim, elas são muito características de doença de Fabry, certo? Então, são chamados corpos de zebra, né? E isso aqui é acúmulo de glicosfingolipida. E aqui só para mostrar, né, que alguns pacientes com Fabry não necessariamente têm um coração grande, que é a hipertrofia. Eles têm muita arritmia, né? E por que isso? Porque o coração, ele é um órgão também que tem sua circulação, sua inervação peculiar, né? E é justamente essa inervação do coração que diz qual lado que deve bater em sincronia com o outro, né? Então, quando você tem uma arritmia, é porque essa sincronia, esse equilíbrio, né, ele foi atrapalhado. Ou seja, um nervo tinha que mandar o comando e se atrapalhou, e aí uma outra região do coração começou a bater fora do compasso. E isso pode ser grave, certo? Você pode ter uma fibrilação que pode levar, eventualmente, a uma parada cardiorrespiratória. Então, existem pacientes com Fabry que tem tanto depósito nesses nervos do coração que eles acabam desenvolvendo arritmias graves, né? E que necessitam colocar marca-passo com 35, 40 anos de idade. Isso sem ter tanta lesão no músculo cardíaco mesmo. E é interessante também que assim, a gente não tem como prever. E dizer, não, esse paciente aqui tem um risco maior de ter mais depósito na inervação do coração, esse é mais no músculo, esse é mais na válvula, não. Então, conclusão, a gente tem que ficar fazendo exames periodicamente. Eu sei que a pessoa fica cansada de fazer tanto exame, mas assim, é a única maneira de a gente descobrir antes de você ter um piripaque, entendeu? De uma hora para outra você... E assim, existem pacientes com Fabry que têm morte súbita. Entendeu? E se atribui muitas mortes súbitas ou a AVCs extensos, né? Ou a arritmias graves. Por isso que um dos melhores exames que a gente usa não é o eletro simples, né? O eletro simples, muitas vezes você faz e pode não encontrar nada, se bem que você tem um pouco de hipertrofia. Mas é o Holter, que o Holter pode pegar muita arritmia com o paciente dormindo. E como a gente sabe que alguns pacientes com Fabry podem ter também distúrbio do sono, inclusive a apneia obstrutiva do sono, então aí isso torna-se mais um fator de risco para não só morte súbita, como também problemas de parada cardiorrespiratória, pela própria arritmia também. Então, a gente fez um trabalho uma vez, pedimos várias polissinografias, né, de pacientes, e é interessante porque para você ter muita apneia obstrutiva, ou você tem algum problema anatômico, você quando dorme fica sem conseguir respirar, ou você está como eu, muito gordo, e aí o pescoço ele vira uma bola de gordura, e quando você dorme, você também fica sem conseguir respirar, né? Aí tem que dormir do lado, como eu estou fazendo, no sofá com inclinação, ou usa um CPAP, que eu deveria estar usando e não estou usando. Mas o paciente com Fabry, mesmo magro, ele tem uma apneia obstrutiva do sono razoavelmente importante em alguns pacientes. Então, isso é bem curioso. Alguns acham que isso pode haver com alguns depósitos em algumas regiões cerebrais, né, de centro da respiração. Não, assim, a enzima ela é a mesma, né? Agora, o depósito é que ele não é homogêneo. Na mulher, a gente tem uma explicação bem clara para essa variabilidade. Agora, nos homens, é difícil dizer, né? Eu acho que tem a ver também com outros polimorfismos que a gente tenha, né? Porque, por exemplo, a gente não é só essa enzima, né? Além da alfa-galactosidase A, existe a alfa-galactosidase B também. Então, alguns postularam por um período que talvez a alfa-galactosidase B ela pudesse auxiliar na metabolização de algum tipo de globo triazil,
ceramida, né? Só que, assim, a gente não dá para dizer que é apenas isso, né? Existe também, curiosamente, existe uma associação também com o tipo de sangue seu, né? Eles viram que, por exemplo, pacientes que têm, por exemplo, tipo sangue A ou B, que isso muda um pouco a glicosilação da hemácia, podem ter mais ou menos sintomas da doença de Fabry. Isso é curioso também. É algo que o pessoal foi descobrindo ao longo do tempo. Mas, assim, mas eu tenho um fluente de sangue B, eu vou ter uma doença mais grave, também não dá para fazer um tipo de predição assim. Então, só para mostrar aqui, ó, como você tem uma hipertrofia importante, né? Você vê que essa musculatura cresceu tanto, mas cresceu tanto que quase não há o lumen, né? A abertura para o sangue passar. É por isso que a cardiopatia hipertrófica ela é um perigo, né? Ela é um perigo porque ela pode gerar trombos. Esses trombos podem ir para o cérebro e aí provocar um derrame, por exemplo, ou pode provocar uma trombose periférica, né? Então, isso já é um elemento que nos preocupa. O outro é porque, assim, quanto mais você vai tendo essa hipertrofia, maior vai ser a alteração, a dificuldade de circulação. Então, isso pode levar, por exemplo, a isquemias, né? Falta de oxigenação, de irrigação sanguínea em algumas partes do coração e levar a uma fibrose. E a área que está fibrosada, ela começa a se tornar uma área em que o impulso nervoso não passa adequadamente. E aí ela vai sendo uma área que arrisca a provocar arritmias para todo o coração. Então, um perigo, assim. A gente sabe que a fibrose, ela geralmente acontece por uma isquemia cardíaca, até um infarto, por exemplo, pode levar à fibrose. Só que existem relatos de mulheres com Fabry que não tiveram nenhuma queixa de um episódio que lembrasse uma dor precordial, uma dor provocada pela falta da oxigenação de uma região do coração, e que mesmo assim desenvolveu fibrose. E como é que se descobriu isso? Fazendo ressonância do coração. Porque o ecocardiograma, às vezes, na mulher pode não pegar a região de fibrose e já a ressonância consegue. Por isso que a gente sempre tenta fazer uma ressonância do coração nas mulheres com Fabry, especialmente naquelas mulheres que têm um eco completamente normal a cada 2, 3 anos. Porque às vezes já pode aparecer uma coisa na ressonância que o eco não consiga pegar. E aqui, ó, o doutor estava perguntando, né? Veja como é a tortuosidade vascular. Intensa aqui. E você vê também o aumento aqui da arterial. Na ressonância, você vê acúmulo, né? Pegando muito essa região aqui do pulvinar. Só que vocês disseram, a maior parte dos nossos pacientes não tem esse sinal do pulvinar, que na literatura dizem que é clássico, né? Mas a gente fez muita ressonância, estudou todas elas, e praticamente nenhum paciente nosso tinha alteração no pulvinar. O que é bom, né? Porque a lesão no pulvinar já indica uma lesão cerebral. Mas isso prova que muita coisa que está na literatura nem sempre a gente encontra na prática. E, ó, isso daqui, cadê? Agora eu vou perguntar à doutora Suzana. Esses são os tipos de lesões que você tem muito no Fabry. Isso daqui não chamaria atenção se fosse uma pessoa de 70 anos de idade. Mas numa pessoa de 40 anos de idade, isso chama atenção. Isso é como se fosse ele chama de leucariose, né? É como se fosse uma alteração da substância branca pelo envelhecimento dos vasos sanguíneos. Então, assim, é um tipo de imagem que não é incomum em pacientes com 40 anos de idade, às vezes 35 anos de idade, você pode encontrar essa imagem. O problema cardíaco é mais frequente na mulher. Olha, curiosamente, a gente está vendo que a gente está diagnosticando muito mais mulheres pelas clínicas de cardiologia do que tantos homens, né? Mas, assim, no caso da mulher, como ela é um mosaico celular, pode acontecer do coração ser mais susceptível do que outros órgãos, né? Mas isso é de uma maneira aleatória. Agora, eu não sei também se a mulher, por ela procurar mais cuidados, né? Ela acaba sendo diagnosticada, né? Com alteração cardíaca, e na investigação daquela cardiopatia, o pessoal acaba pedindo para doença de Fabry. Mas, assim, a gente tem um percentual até não tão desprezível de mulheres que vieram pela cardio, diagnosticadas pela cardio, ou pelo menos tendo sido feito suspeito pelo cardiologista. Interessante isso. Então, esses pacientes com essas lesões de substância branca, o que acontece com eles? Assim, eles têm esses problemas de alteração de função executiva, de perda de memória, especialmente memória recente, não é? Às vezes um pouco de alteração de estado confusional. E aí vem a pergunta que eu faço para a doutora Suzana, que é psiquiatra,
Na literatura antiga de Fabre, eles colocavam muito que havia um predomínio das mulheres cometendo suicídio com Fabre. E, assim, o pessoal postulou muitas explicações para isso. É que a mulher se sente culpada porque acaba transmitindo a doença. É porque a mulher já tem uma tendência maior ao suicídio. Assim, vieram várias explicações, mas nenhuma. Porque tem muita dor a doença, provocou uma dor insuportável. Mas o homem até tem mais dor e não tem incidência maior. Hoje em dia o pessoal não fala tanto isso. Mas relembrando alguns casos nossos, a gente teve casos mesmo de suicídio em mulheres com Fabre. Nem tanto em homens, mas em mulheres. Então, será que isso teria alguma coisa a ver com a questão da natureza mesmo? Ou seja, é mesmo mais comum em mulher o suicídio, doutora Suzana? Ou isso é um mito? Eu já vi pacientes com Fabre que tinham muita dor, né? Mesmo mulheres com muita dor, mas que, assim, não tinham interesse em tirar a própria vida. Agora, que é verdade, que há uma alta taxa de depressão no paciente com Fabre, isso é inegável, certo? Tanto é que teve uma época que, assim, que eu já achava que parte da terapia era dar antidepressivo já. Eu acho que não está errado, não, viu? Porque, assim, a depressão no Fabre tem, claro, um componente, não sei se eu posso falar isso, reativo, né? Que é a viver com a dor crônica, como também a saber das complicações da doença, e que muitas delas, assim, são imprevisíveis. A gente faz os exames para tentar controlar, mas nunca vai poder controlar 100%. Não é porque, às vezes, pode surgir um trombo do nada na pessoa. Agora, mesmo tirando isso, o pessoal ainda acha que é muita depressão. Pelo menos a gente tem outras doenças tão graves quanto, né? Como Sandorf, Tay-Sachs, né? E que você não tem tanto aumento de depressão assim. Acho que a mulher geralmente procura ajuda mais cedo. Eu assim, não, acho que ainda é um mistério isso. Só que eu não vejo mais o pessoal falar em Fabre, mas eu me lembro que uma época eu fui investigar manifestações psiquiátricas da doença de Fabre e eu encontrei alguns papers antigos mostrando essa frequência aumentada em mulheres, né? Mas depois se viu que some na literatura. Aí depois, na prática, eu conheci alguns casos. Não conheci nenhum caso de homem, né? Mas conheci alguns casos de mulheres. Então, não sei se teria alguma coisa a ver, um componente a mais que a gente desconhece na doença. Agora, depressão, não. Depressão, realmente, assim, uma boa parte dos estudos mostra que é razoavelmente frequente. Isso interfere no sono também, o que pode também explicar os achados da polissonografia dos pacientes. Fabre é ligado ao X, mas, teoricamente, a mulher tem 2X, né? Então, assim, ela através do fenômeno da teoria de Lyon, né, ela deveria meio que balancear um X com o outro. Só para mostrar aqui, né, aí vem história natural, né? Geralmente os sintomas do menino começam ainda na primeira década de vida, na menina mais no final da primeira década, né? Só que assim, às vezes pode se sobrepor. Só que o problema é que aqui são aqueles sintomas gerais, né? Dor abdominal, às vezes dor e queimação nas mãos, que o pessoal confunde com dor de crescimento, mas é a partir desse ponto de cá que as lesões vão se tornando o quê? Irreversíveis. Então, esse é o ponto de não retorno, que a gente tem que tentar evitar. Repara, ele coloca a parte em torno de 10, né? Hoje a gente sabe que poderia ser aqui, até 6, 7 anos. Pode ser alguma coisa com neurotransmissores cerebrais. Será que pode estar relacionado com o comprometimento bioquímico funcional do sistema nervoso central? Talvez. Há uma diferença realmente de componentes de neurotransmissores do homem e da mulher, né? E até mesmo de algumas estruturas também. Talvez torne mais susceptível, né? Mas isso tudo é especulação. Não tem nenhuma prova mesmo exata disso, né? E assim, eu acho esse gráfico muito bom, né? Porque ele praticamente nos dá uma aula, né? Ele mostra a correlação entre aumento do GB3, né? Você vê que quanto mais aumenta o GB3, mais vão surgindo o quê? Complicações da doença. Então, eu acho perfeito esse gráfico aqui. Ele mostra exatamente isso. Então, e como é que eu diminuo o GB3? Ajudando ele a ser metabolizado. E como? Tentando usar a enzima recombinante ou estimulando nossa enzima natural a metabolizar o GB3. Aí vem o que nós falamos um pouquinho, né, da forma não clássica, né? Que geralmente são mutações em que a pessoa ainda tem um alto nível residual da enzima, e que o pessoal chamava na época de variante renal e variante cardíaca, né? Assim, ó, eu concordo que o principal sintoma tenha sido realmente
cardíaco, a pessoa estava só com cardiomiopatia, ou estava só lá na clínica porque estava com insuficiência renal, mas geralmente havia sintomas menores de outros sistemas que são geralmente acometidos por Fabry. Mas isso é uma prova de que, por exemplo, se você não fizer uma pesquisa mais específica, você pode perder esse tipo de paciente. Ele fica lá eternamente como, a pessoa chama, né, insuficiência renal idiopática, né? Toda vez que o médico fala idiopático, é porque ele não sabe a causa. O nome pode até ser bonito, mas idiopático, criptogênico, quer dizer, eu não sei a causa. E aí eu quero pôr um nome para poder não parecer que a gente não está sabendo. Olha, existem trabalhos que sugerem que há uma diferença entre os sexos quanto à questão dos glicosfingolípidos. Então, já que a doutora Suzana perguntou, pode ter relação com hormônios femininos acelerarem o processo de acúmulo de B3? Por exemplo, ó, tem um estudo bem interessante dos camundongos, né? Os camundongos com Tay-Sachs, né, que é uma doença que acumula o gangliosídeo GM2, eles não têm sintomas. Os camundongos, eles têm acúmulo dos gangliosídeos, mas eles não desenvolvem sintomas. No entanto, quando a camundonga ela fica grávida, ela desenvolve sintomas da doença. Então, como interpretar isso daí? É a gravidez que faz mal? A gravidez que desestabiliza? Ou a alteração hormonal que ela traz? Em relação ao estado de não grávida, né? E a gente já viu isso também ao contrário, né? Em outras situações, a gravidez parece que protegeu de alguma manifestação. Então, eu acho que sim. Eu apostaria muito nesse caminho, de que os hormônios podem modular um pouco a expressão da doença. Mas, de novo, tem especulação. Em camundongos, pelo menos, em alguns modelos animais de doença lisossomal, não necessariamente... é que também o camundongo com Fabry também não tem sintoma. O camundongo com Fabry, ele tem acúmulo de GB3, mas ele não desenvolve as lesões típicas que a gente vê no ser humano. Só no modelo agora novo que eles criaram, que ele tem uma deficiência simática muito mais importante. Exatamente. Tem trabalho mesmo, mostrando que a alteração hormonal associada com miocardiopatia mesmo. Eu fico pensando nisso daí, nessas possibilidades. Por isso que eu acho, aí nesse caso, não é melhor realmente tratar sintomas depressivos, digamos, de uma maneira mais proativa, claro, com terapias também de reabilitação, porque assim, a gente vê uma grande incidência de depressão, e a gente assume tudo que é por conta da dor, e assim, dá remédio para dor, mas às vezes há um componente maior que pode estar associado com a própria doença. E é uma doença ligada ao X, né? Como a gente tinha comentado. Nós temos 23 cromossomos autossomos, né? E um par de cromossomos sexuais, né? Que é o X e o Y. E o Fabry está aqui, né? O cromossomo X, aliás, ele é cheio de genes de doença, né? São genes que têm importância, e quando estão mutados, geram uma doença. Mas isso aí chama atenção, porque Fabry é mais uma daquelas doenças ligadas ao cromossomo X, como a gente chama. Ele está aqui. Tem muito gene de inteligência também ligado ao cromossomo X, né? O gene do Fabry, ele não é um gene grande, ele é um gene que tem 7 exons, né? Cada exon é isso daqui. Eles são responsáveis pela produção de parte da proteína. As mutações podem estar presentes em qualquer exon, e às vezes as mutações podem estar presentes no intron, né? O intron é esse meio que deserto genético aqui que vocês estão vendo. Mas como é que uma mutação no intron vai dar sintoma no paciente? Não é o exon que faz a proteína? Sim, o exon faz a proteína, mas existem etapas na formação do RNA, que vai levar a mensagem para fazer a proteína, que você precisa que o intron funcione adequadamente. Do contrário, aquele RNA ele vai ser prematuramente destruído e você vai ter uma alteração mais importante ainda na quantidade da proteína. Alguém perguntou aqui? Pode haver alteração neurológica? Pode. Eles, inclusive, têm alteração, eles têm um estado inflamatório, tem ativação de algumas interleucinas também. E acho que isso pode ter a ver mesmo com... Por isso que não é incomum você encontrar um paciente com Fabry que desenvolva também doença autoimune, né? Aliás, há uma questão, né? Vou até colocar aqui, ó. Há uma questão da autoimunidade e do estado autoinflamatório.
do estado autoinflamatório. Do paciente com Fabry. Da mesma forma que o paciente com Gaucher, ele é mais suscetível a alterações de algumas citocinas e interleucinas, no Fabry também isso acontece. Esse é um outro elemento bem curioso da doença que me chama a atenção. Então, é um cromossomo X, né, um gene de 7 exons, não é um gene tão grande assim. Essa é a proteína, a alfa-galactosidase A. E é um gene que tem muita mutação. Tem muita mutação no Fabry que realmente é privada, pertence só a uma família, mas há outras mutações que podem estar presentes de famílias diferentes. Por exemplo, não sei se você sabe, Priscila, mas a mutação da família de vocês, né, ela não é uma mutação só da família de vocês. Essa mutação já foi vista na Europa, já foi vista nos Estados Unidos. Quer dizer que vocês têm parentes assim? Pode até ter, né? Mas, na realidade, é que ela é uma mutação que surgiu espontaneamente em populações diferentes. Né? Tem vários problemas autoimunes. Eu estava pensando nisso, sabia, Priscila? Eu pensei nisso daí. E tem muito trabalho agora mostrando que, por exemplo, trombofilia, trombose, fator 5 de Leiden, entendeu? Eles têm associação. Especialmente Hashimoto, né? Eu já vi muita mulher com Fabry, com hipotiroidismo e tiroidite. A trombofilia, eu até pus as acadêmicas para estudarem. Vamos ver se elas estão sabendo agora. Pronto, vamos pegar no ato. Que essa trombofilia eu não estava sabendo, sabia? Foram elas que me falaram. Eu não lembrava que na gravidez você tinha tido esse problema de trombofilia, tão importante assim. A ponto de ter que tomar até o 45º dia do pós-parto. Eu achei que tinha sido uma coisa assim, light, bem leve, assim, que você tomou, pronto, acabou. Você não precisa usar tanto tempo assim. E é aí que eu fico pensando, né? Porque a gente estava revisando, né? E você teve acho que uma perda gestacional na primeira gravidez, não foi? A gente sabe que a mulher com Fabry, ela tem uma incidência maior de perda gestacional, mas não é tão grande assim. Então, a pergunta que eu joguei para as acadêmicas é: será que essa perda teve mais a ver com a trombofilia, que é uma causa também de perda gestacional, do que com o próprio Fabry? Mas se a trombofilia estiver de alguma maneira conectada com o Fabry? É uma das perguntas que a gente faz. Porque tem trabalho mostrando que não consigo ver ligação entre perda fetal e Fabry em mulheres, mas tem alguns trabalhos mais recentes mostrando que sim, que tem uma correlação, e também, inclusive, infertilidade em homens, né? Isso eu achei bem interessante, porque a gente vê, pelo menos em Purimatá, o pessoal, todo mundo teve um monte de filho, né? Eu não vi problemas de fertilidade. Minto. Tinha um casal lá, que a mulher, ela tinha tentado engravidar várias vezes e tinha perdido. Ali eu achava que realmente tinha a ver com Fabry, mas, por exemplo, na época a gente não sabia desse problema da trombofilia que podia acontecer em pacientes com Fabry. Entendeu? Então, assim, hoje a gente recomendaria ela fazer uma investigação para trombofilia mesmo, que aí poderia ter uma conexão com Fabry mesmo. E agora, o homem, ele desenvolve um tipo de azoospermia, né? E tem trabalhos mostrando... sua avó perdeu vários bebês, né? Faz sentido. Mas se lembra se tem algum tio seu com Fabry confirmado que não tenha conseguido ter filhos, mas por um problema dele, não por perda fetal? A gente tem poucos casos na literatura publicados, né? Eu separei todos, porque a gente teve um paciente nosso que ele conseguiu uma doação de uma FIV, né? Eles iam fazer a FIV gratuitamente, sem a família ter que pagar, todos tiveram, né? E assim, só que eu falei assim, não, mas a gente não consegue fazer uma biópsia testicular dele para descobrir o porquê que ele tem uma contagem tão baixa de espermatozoide, né? Porque assim, ele até perguntou, será que isso foi reposição enzimática? Eu falei que não, isso aí, pelo contrário, a reposição enzimática tira os depósitos, porque assim, no testículo também se acumula GB3. E aí tem trabalhos dos anos 80 mostrando que esses homens que tiveram infertilidade com Fabry, quando eles faziam análise do testículo, estava cheio de GB3 lá, que é cristalizando o testículo, né? Aquelas células de Sertoli, Leydig, né? Que elas eram alteradas. E que é bem interessante isso, porque assim, a reposição enzimática não teria como provocar esse problema. No entanto, há dúvidas se a chaperona molecular ela não poderia fazer isso, né? A chaperona ela é uma terapia nova que surgiu recentemente,
em que você é o comprimido, em que você toma dia sim, dia não, e que ele ajuda a ativar a sua própria enzima residual. Alguns trabalhos preliminares mostraram que em camundongas, né, havia um pequeno potencial teratogênico, né, de a prole nascer com algum tipo de malformação, mas principalmente nos camundongos, eles viam uma queda importante da produção espermática. Em algum quadro neuropsiquiátrico, transtorno espectro autista, fibromialgia, epilepsia, fibromialgia. Fibromialgia, com certeza. Na realidade, assim, eu acho que antes de você fechar um diagnóstico de um paciente com fibromialgia, se não tiver assim, porque eu acho que os critérios de fibromialgia eles são critérios assim, não tão definidos, né? Você é uma combinação de critérios, né? Eu acho que tem que excluir Fabry. Porque, às vezes, a dor, a fadiga pode lembrar um pouco da fibromialgia também. Epilepsia, por coincidência, eu já viu alguns relatos de casos de epilepsia em Fabry. A gente tem um paciente com Fabry que tem epilepsia, né? Mas, assim, eu acho que não é relativa ao Fabry. Certo? Então, eu acho que epilepsia não é uma coisa que você vê, ao contrário de Tay-Sachs. Tay-Sachs, que é uma outra doença lisosomal, que as crianças têm muita epilepsia. Aí sim, relacionada à doença. Alguns até com Tay-Sachs são diagnosticados com transtorno do espectro autista. Mas não com Fabry, assim, primariamente. Então, cada mutação no Fabry pode ser privado, mas pode estar presente em outras populações do mundo, né? Como nós falamos, é uma doença ligada ao X. Então, é muito comum o aneudograma assim. Você vê, ó, se o pai é afetado, todas as filhas herdam a mutação, porque um dos X vem do pai. E aí, a partir delas, é 50% de chance de passar ou não para a próxima geração. Para que aqui ela passou para 2 filhos homens, mas a filha não herdou a mutação. Ela pegou o cromossomo X sem a mutação. Essa daqui teve 4 filhos, 2 portadores e 2 não sendo portadores, sendo que aqui um dos portadores é o menino e a outra é a menina, porque ela herdou um dos cromossomos X da mãe. E aqui, para mostrar um outro caso, né, você vê que essa avó, né, do paciente, ela era afetada por Fabry, ela teve 2 filhos clássicos, né, porque ela passou o cromossomo X para eles, mas teve 3 mulheres, teve 2 mulheres sem sintoma nenhum. Só que a gente descobre por esse radiograma que essa mulher aqui provavelmente o quê? Era portadora. Porque não tem como ela não ter sido portadora, para ter um filho, um neto, ter dado neto para a avó, né, com a doença. Então, existem mulheres, sim, que não têm sintoma nenhum de Fabry. A gente tem as duas pontas, né? Tem aquelas que têm sintomas tão exacerbados quanto o homem, que só tem um cromossomo X, e tem aquelas que têm um fenótipo tão leve, mas tão leve, que não tem nada, não tem córnea verticillata, o lyso GB3 é normal, o coração normal, tudo normal. E aí você faz o que com essa paciente? E até cair o negócio aqui. A gente faz o que com o paciente? A gente acompanha. Porque assim, o que pode ser normal hoje pode não ser normal daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Mas é muito difícil esse paciente acompanhar, porque assim, elas não veem tanto problema. Se bem que a mulher acaba, às vezes, sendo mais preocupada com a saúde do que o homem, né? Mas em muitas dessas mulheres, com o tempo, começam a aparecer. E às vezes é o coração mesmo, a cardiomiopatia. Outras vezes a primeira manifestação acaba sendo um AVC. Geralmente na idade de 50 e 60 anos. Não, o Fabry não. O Fabry ele é panétnico. O Tay-Sachs, sim, ele tem a incidência em algumas comunidades, como os judeus askenazi, né? Mas o Fabry não, realmente é panétnica. O Fabry tem em todas as populações. O que é bem interessante também, né? É uma doença que realmente está dispersa, não tem nenhuma população que tenha mais Fabry do que a outra. Ao contrário de outras doenças genéticas, você pode ter uma predileção para um grupo étnico. E aqui, ó, repare, então é muito comum com o Fabry você ter grandes famílias, né? Por conta disso. Só que lembrando, muitas vezes você pode achar que, por exemplo, como é que essa criança aqui herdou? Provavelmente veio da mãe, porque a mãe tem um irmão afetado e tem uma mãe também afetada. Só que talvez ela tivesse pouco ou nenhum sintoma, mas provavelmente ela era portadora, tinha que ter essa bolinha pretinha aqui dentro. E aqui para mostrar, né? Quando a mãe é portadora, é 50% de chance de passar um cromossomo X para a mulher e um cromossomo X para o filho homem. E assim, eu adoro esse gráfico por isso, né? Por que a mulher com doença de Fabry ela pode ter manifestações tão múltiplas, né? Porque vai depender muito do que está alterado, né?
melhor, depende muito da célula que está envolvida. E isso na mulher é diferente do homem, porque o homem, na realidade, ele tem só um cromossomo X, que é o mesmo em todas as células, e está ativado, porque ele só tem um. A mulher tem 2 cromossomos X. O que quer dizer isso? Que um cromossomo X, se ela tem 2 e o X é bem maior do que o Y, então a mulher teria muito mais gene em atividade do que o homem, já que ela tem 2 cromossomos X, e um cromossomo X equivale a uns 10 cromossomos Y. Mas, na prática, a natureza fez com que ela sempre desligasse um dos cromossomos X, para evitar o quê? Um excesso gênico, né? Um excesso de expressão gênica. E aí, a natureza fez uma coisa que até hoje eu acho assim, surpreendente. Ela criou um mecanismo que, na hora que a mulher é um embriãozinho, ou seja, pequenas células, decide qual o X vai ficar ligado e qual o X vai ficar desligado, não para o corpo todo, mas para cada tipo celular. Então, por isso que, por exemplo, às vezes, no mesmo órgão, no rim, você vê regiões que têm acúmulo do GB3 com regiões completamente normais. Por quê? Porque certamente na região que acumulou GB3, ela deixou mais, aleatoriamente, ficou mais o cromossomo X com a mutação e, portanto, teve mais deficiência da enzima e mais acumulou GB3. E as regiões que estão completamente sem acúmulo nenhum, acabou predominando, né, ou ficando em atividade, o X que não tinha a mutação e que, portanto, tem enzima completamente normal. E isso explica por que fazer o teste enzimático na mulher pode ser uma fonte de erro diagnóstico. Porque enquanto que no homem, por ele ter só o cromossomo X, ou ele é afetado ou ele não é afetado, na mulher não é assim. Ela pode ser afetada, pode até ter sintomas, e a enzima dela ser completamente normal no sangue. Por quê? Porque ele é uma combinação de linhagens celulares diferentes. Então, você pode estar pegando mais ali a linhagem que tenha o X sem a mutação, e, portanto, produz a enzima normal. Por isso que a gente diz que na mulher você tem que partir diretamente para o teste genético, e não fazer o estudo enzimático apenas, né? Agora, sim, a pergunta é, você faz, doutor Charles, estudo enzimático nas mulheres? Faço. Priscila lembra, inclusive, que a gente fez várias dosagens enzimáticas, né? E por que isso? Porque eu já tinha esse feeling, mas agora tem artigos que provam isso, né? Parece que a mulher que tem a enzima um pouquinho deficiente no plasma, ela tende a acumular mais GB3 e, portanto, teria uma tendência maior de ter mais sintomas a curto, médio ou longo prazo. E as mulheres que, em geral, têm atividade enzimática completamente normal, em vários testes feitos, né, e que acabam tendo um live de GB3 também completamente normal, elas tendem a ser menos sintomáticas, tendem a sempre honrosas exceções, porque lembrem, a gente está investigando isso o quê? No sangue. O sangue é um tecido também, então pode ser que naquele tecido todo predomine um X que não tem a mutação. Já no coração, no cérebro e no rim, a história é diferente. Então, primeiro, a gente não deve extrapolar o resultado do sangue para dizer que equivale a todo o corpo, mas que há uma correlação, um pouquinho há essa correlação. Pelo menos, quando eu falei lá GB3, porque o lá GB3, ele é o GB3 que você consegue dosar no plasma. Então, ele tem muita correlação com a ideia do que está acumulado na pessoa. Quanto mais acúmulo, mais lyso GB3 no plasma, e isso quer dizer o quê? Que tem menos enzima. Então, na mulher, você vê essa diferença, né? E aqui é o teste genético da mulher, que você fez sequenciamento e viu que tinha uma troca aqui de nucleotídeo, né? Que muda a que seria a sequência controle normal, e aqui de uma mulher com a mutação M6 do Fabry. Vamos agora fazer um quiz aqui para o pessoal. Vamos ver agora que está bom de heredograma. Que eu vou pegar agora. Daniela Aguiar. Malvadeza, né, velho? Dani, qual desses heredogramas poderia ser de uma família com Fabry? O primeiro parece vestibular, né? O segundo ou o terceiro? Repare que no primeiro temos um homem afetado, vamos dizer que seja Fabry, né? Esse homem afetado teve uma filha afetada, essa filha afetada teve um filho afetado. No 2, essa mulher afetada teve um filho afetado, esse filho afetado teve um outro filho afetado. No 3, uma mulher afetada teve uma filha afetada, que por sua vez teve uma outra filha afetada. E aí, qual é a resposta? Gabriela falou 1 e 3. A Gabriela está ganhando.
Está esquentando para segunda-feira, para a apresentação. Na realidade, pode ser o 1, pode ser o 3, só não pode ser o 2. E por que não pode ser o 2? Que já seria essa outra pergunta aqui. Por que o aerograma 2 não poderia ser de uma família com Fabry? Porque Fabry só afeta homens? Porque não é possível para a doença de Fabry estar presente em 3 gerações, só vai estar presente em 1 ou 2? Na verdade, sabe que Fabry está presente em 15 gerações, né? Somente mulheres podem transmitir a doença de Fabry, homens podem transmitir Fabry apenas para suas filhas mulheres, mulheres podem transmitir Fabry apenas para seus filhos homens. Qual a resposta? Exatamente, porque o homem só passa o Y para o filho. Então, o filho homem, o filho de um homem com Fabry nunca vai herdar o X dele. Consequentemente, o que acontece? Homens só podem transmitir a doença de Fabry para as suas mulheres, para suas filhas, né? E as filhas podem passar para os netos deles. Muito bem. Estão afiados aí. E o diagnóstico a gente já comentou agora um pouco, né? Que é através da análise da atividade da alfa-gal, né? A gente faz tira o sangue, né? A gente põe no papel filtro e faz o teste enzimático extraindo o leucócito do papel filtro ou usa o sangue total para fazer esse diagnóstico, né? A gente pega aqui o sangue ou pega o papel filtro. A vantagem do papel filtro é que você pode deixar secando e depois mandar pelo correio normal. Já o tubo de sangue, o ideal é que chegue no laboratório, se for um laboratório em outra cidade, até no máximo 48 horas. Acima de 48 horas, né, a atividade dessa enzima já começa a falhar. E aí pode a enzima vir baixa e mesmo assim a pessoa não ter a doença de Fabry. Veio baixa por quê? Porque demorou para fazer o teste. Por isso que a gente sempre, quando vai dosar a atividade enzimática, a gente sempre usa a enzima que a gente quer e uma enzima controle. Por quê? Porque se a enzima controle e a enzima que a gente está buscando, as duas estiverem baixas, significa o quê? Que o problema foi com a amostra. Agora, se a enzima controle estiver normal e a enzima que a gente está buscando estiver baixa, aí você confirma que o problema realmente é na deficiência da enzima e não na condição de transporte ou no tempo que levou para chegar ao laboratório. E você vê que realmente, né? Repare, ó, os homens têm uma atividade enzimática bem diminuída, mas existem mulheres heterozigotas com atividade também razoavelmente diminuída, ó, que se sobrepõem, ó, essas 4 aqui se sobrepõem a esses homens. Mas existem mulheres com atividade enzimática completamente normal. Né? E para fazer o teste genético, a gente hoje pode fazer através do papel filtro. Você usa para dosar a enzima e logo depois você extrai o DNA de lá. Você pode fazer de células de mucosa bucal, extrai o DNA de saliva também. Qual é a diferença? A quantidade, né? Em geral, a extração do sangue gera mais DNA do que a extração da saliva. Mas, às vezes, é muito mais prático você pegar a saliva quando você não tem alguém para fazer a coleta para você do sangue. E o sequenciamento é feito em aparelhos assim, né? Em que eles vão estudando o que é esse EI, E2, E3, E4. O que significa isso? Vamos pegar... eu não vou nem pegar as acadêmicas, vamos pegar alguém que... Cadê aqui? Não, mais acadêmicas mesmo, né? Carmen, o que é o E1, o E2, o E3? Se você contar, ó, 3, 6, 7, né? 7 o quê? Já tinha visto isso antes. 7 exons, né? Então, aqui cada uma... E por que você sequencia os exons? Porque a chance de encontrar a mutação vai estar nos exons. Claro, a mutação pode estar aqui no meio do intro? Pode. Aí, realmente, você não vai encontrar fazendo, por exemplo, técnicas como o exoma. Né? Agora, às vezes, a mutação está no intro que está aqui, pertinho do exon. Aí, geralmente, você consegue ver. Geralmente, você sequencia sempre um pouquinho para baixo, para cima, para não perder essas mutações que estão aqui em posição-chave. E aqui você vê... Antigamente, a gente fazia isso, né? Essa corrida do gel. Hoje em dia, a gente sequencia direto. E aí sai assim. Esse é o sangue, né? É o sequenciamento geralmente usado para genes únicos, né? Porque ele demanda bastante. E que você vê cada nucleotídeo, né? Timina, guanina, adenina, silosina, de uma cor diferente. E aqui é a mutação de ponto, né? Se tem mutação de ponto, você troca um nucleotídeo pelo outro, e aí gera alteração
na forma como pareia, né, o DNA da pessoa. E aqui é a mutação de ponto, né, que muda apenas um nucleotídeo, e isso leva a alteração de um aminoácido na proteína. E tem aquelas chamadas mutações nonsense, né, que são mutações que levam à parada prematura da proteína. Essas mutações são mais graves. Homens com Fabry, que tem mutação nonsense, têm, em geral, o fenótipo clássico e grave da doença. Algumas mulheres também com mutação nonsense têm muito mais sintomas do que as mulheres com mutação missense, né? E por que isso? Por que a mutação nonsense ela acaba sendo mais grave do que a mutação missense? Isso é até interessante, né? Que, assim, teoricamente, você pode, meio que, através da mutação, ter uma ideia sobre a gravidade do fenótipo. Nem sempre vai ser 100% essa gravidade, mas pode dar uma pista. Por que isso? Quer arriscar, Priscila? Falando, você sabe qual é o seu tipo de mutação? Era importante saber, porque agora as terapias que estão surgindo, elas estão surgindo focadas no tipo de mutação da pessoa. Inclusive, essa terapia oral aí que surgiu, ela é uma mutação que funciona só para quem tem mutação missense. Ela não funciona para quem tem mutação nonsense. Se você analisar o seu resultado genético, depois eu vou pedir para as acadêmicas te mostrarem, né? Você tem uma troca de um nucleotídeo por outro nucleotídeo. Ou seja, você trocou uma letra. Então, né, nessa troca de letra que você faz, né, você muda o quê? Um aminoácido. Aqui no caso, né, ele trocou a adenina por uma citosina. E essa troca da adenina pela citosina leva a trocar o aminoácido histidina pelo aminoácido prolina. E é aí o que acontece? Aí a proteína, a enzima, ela sai, mas ela sai com uma distorção. Ela é funcional, ela ainda retém a função, mas ela sai, digamos assim, meio que novelada incorretamente, né? Meio que, digamos assim, meio que mal dobrada. E isso vai afetar a estabilidade dela. Mas ainda sai uma enzima razoável, pelo menos praticamente inteira, só que com a parte meio torta, assim. Sim, essas trocas podem fazer isso. Inclusive, assim, as mutações missense, dependendo de onde elas estejam, elas podem levar a uma alteração estrutural da proteína tão grave que a pessoa quase não produz nada. Então, foi uma mutação missense mais importante, geralmente em regiões mais conservadas. E tem algumas mutações missense que pegam regiões que, digamos assim, tudo bem, deixa a proteína meio tortinha, mas ela ainda reteve muito da sua função. Agora, uma proteína, uma mutação nonsense, aí ela é outra história. Porque a mutação nonsense, ela cria um códon de parada. Para quem não lembra da biologia lá do 2º grau, né? O que é o códon de parada? É um códon que diz para a proteína, parou, você vai crescer até esse ponto. Só que esse códon só aparece depois que a proteína está praticamente acabada, igual aqui em cima. E por que ele aparece? Senão você vai fazer a proteína infinita, ela não vai acabar nunca. Então ele tem que surgir para dizer, pronto, tá bom o tamanho até aqui. Só que se ele surge antes do tempo, prematuramente, o que acontece? Essa sua proteína, ela não nasce apenas tortinha, ela nasce literalmente faltando o quê? Um pedaço, uma porção dela. Ela se forma faltando uma porção. E essa porção que falta, claramente vai levar a uma atividade enzimática mais diminuída. E aí mais grave também. Né? Digamos, com fenótipo muito mais grave. Exatamente. Assim, eles estão começando agora. Por quê? Teoricamente, o Miguel tem a mutação que responde à terapia. Só que eles fizeram um estudo inicialmente em adultos e eles têm dúvida ainda de quanto deve ser o cálculo do remédio para a criança. Porque o cálculo era para um adulto. Então, assim, eles têm medo, se você usar o mesmo comprimido que você usa para o adulto, que você tenha um excesso de chaperona, né? E isso possa também alterar a atividade da enzima. Só que uma coisa que a gente propôs então a gente recalcula para o peso da criança. Só que isso exigiu o quê? Meio que pegar a cápsula, abrir e manipular a cápsula, né? E aí o pessoal fala que o FDA não vai aceitar isso. Então, o que eles estão fazendo agora? Eles estão fazendo agora um estudo, não é? Que a gente tentou colocar os seus priminhos lá, né? Mas no final acabou não dando certo, porque acho que também era complicado, né? Passar um ano fora do Brasil não é fácil. Eu sei que não é fácil.
entendeu? Assim, isolado, assim, claro, se fosse uma dessas doenças que não tem nenhuma outra terapia, aí a família já está de bala e cuia e vai embora, né? Mas como ele já está tendo uma terapia enzimática, eu entendo a parte deles. Eu entendo, não é uma coisa fácil. Não foi um contexto fácil, assim. Mas, certamente, mas o estudo começou, eles já vão fazer 1 ano do estudo, e talvez a gente já vai ter alguns resultados. Então, em breve, a gente vai ter respostas sobre qual a dose ideal e como a gente vai poder proceder. Então, o Miguelzinho vai ter boas notícias. E seus primos também, provavelmente podem se beneficiar disso. É porque a dose, realmente, ela não é tanto por idade, ela é por peso. Então, por isso que a gente fica brincando, assim, né? Que tem que engordar a criança para ela poder entrar no... Porque, realmente, é pelo peso que você metaboliza. É diferente, a enzima também é por peso, mas, assim, não existe, assim, excesso de enzima. Porque a enzima, quanto mais, melhor. Já a chaperona, não. Se você tomar demais, ela pode começar a prejudicar a atividade da enzima. Esse é o problema. Por isso, você tem que ter muito cuidado. E existem mutações que afetam o intron. Aí, tá vendo? A mutação intrônica dá problema. A mutação intrônica, ela leva o quê? Não a alteração da proteína em si, mas a alteração do RNA mensageiro, que é a molécula que leva a mensagem para fazer a proteína. Então, a mutação intrônica, ela pode ser tão grave ou mais do que uma mutação nonsense, do que uma mutação insense. Porque se você altera o RNA, você não faz proteína nenhuma. E a chaperona funcionaria aí? Não. Por quê? Porque aqui a alteração está no intron. Ela não está alteração no exon, né? E as mutações para a chaperona funcionar tem que estar no exon. Porque a chaperona ela vai se colar com a proteína para estabilizar a proteína. E estabiliza onde? Onde ela está dobrada. E aqui, no caso, não tem problema de dobradura. O problema aqui é que você não forma proteína, simplesmente. Porque o RNA mensageiro ele é anormal, ele é destruído prematuramente. E aqui, para mostrar outras mutações de splicing, né? Tem a mutação também que muda o código de leitura, né, que é a frame shift, mas que também leva um códon de parada prematura, então também altera muito, dá uma deficiência enzimática muito mais importante. E aqui só para mostrar que existe também casos de Fabry que você tem grandes deleções pegando, às vezes, exons inteiros. E nesse caso tem que fazer uma técnica diferente para diagnosticar, chamada MLPA. Então, 3% dos pacientes com Fabry têm alterações que pegam pedaços inteiros de exons, né? Então, se você for sequenciar, por exemplo, o exon 4, mas ele tiver deletado, você vai ter a impressão de que não há nada ali, nem alterado, nem não alterado. Então, por isso que, às vezes, o paciente com Fabry tem a deficiência da enzima, você sequencia o gene e não encontra a mutação. Porque o problema aqui não foi apenas uma troca de letras, né? Como aqui. O problema é que na deleção sumiu tudo isso. Então, às vezes, é como se, na hora que fosse sequenciar, desse um salto, tá? Como se pulasse a faixa de um CD. Então, isso pode ser um problema para o sequenciamento Sanger, né? É por isso que a gente, em alguns casos, com o Fábio, quando a gente está seguro ou tem alta suspeita que a gente faz esse teste chamado MLPA. O MLPA, ele é capaz de dizer, por exemplo, ó, olha aqui, ó, aqui era para ter esse exon. Quando você faz MLPA, o que você viu? Ó, faltou. Aqui era para ter esse exon. Quando você faz MLPA, aconteceu, faltou também. Então, esse paciente aqui, ele apresenta o quê? 2 exons faltando. E olha, que não estão em sequência, né? Por isso que dificulta o sequenciamento tradicional. Então, o MLPA é uma ferramenta molecular que a gente usa para pacientes que a gente acredita que seja Fabry, tem até alteração bioquímica, mas que ainda não encontramos a mutação. E um dos biomarcadores que a gente acabou falando hoje para vocês foi do lado GB3, né? Então, hoje em dia, o lado GB3 a gente está usando muito para monitorizar os pacientes com Fabry. A gente pede que geralmente faça uma vez por ano, né? Idealmente na urina e no sangue, porque na urina a gente reflete o acúmulo também no rim, né? E no sangue a gente reflete o acúmulo mais sistêmico, né? Dos órgãos. E às vezes existem mulheres que, por exemplo, o lado GB3 no plasma está normal, mas o da urina está bem aumentado. Outras vezes o da urina está normal e o lyso sistêmico está aumentado. Então, eles dois refletem o quê? A quantidade de acúmulo que está presente naquele corpo, naquele paciente. A gente recomenda fazer pelo menos uma vez por ano lá o GB3, né? E agora no Brasil a gente faz o GB3 também, lá em Porto Alegre. E aqui só para mostrar, né, que foi a doutora Suzana que falou, né? Quanto mais grave a mutação, mais o paciente tem o quê? Sintomas. Então, por exemplo, ó, olha essas mutações aqui.
O que é o X aqui, né? Quer dizer o quê? Que é uma mutação de parada prematura. O X é como se fosse assim, para, né? Interrompe. Então, você vê que todas as mutações que são de parada prematura, elas são o quê? Mais graves. Todas elas. Aquela que muda a leitura, a matriz de leitura efêmera também é grave, né? As deleções também são graves, né? E existem algumas mutações missense que também podem dar um fenômeno levar uma deficiência enzimática mais importante, porque afetam mais a estrutura terciária da proteína. Já as mutações missense, que não afetam tanto a estrutura da proteína, elas levam a quadros mais tardios, né? E existem algumas que são bem leves, como essa daqui, por exemplo. Ó, a gente tem paciente com essa mutação, a M2916. E sabe que idade ele começou a ter sintomas? Com 60 anos de idade. Então, ele reteve grande parte da atividade enzimática dele até aquela idade. Agora, existem algumas mutações que eu digo, cuidado, que na realidade não se considera mutação de fato. São apenas polimorfismos, ou seja, variantes presentes em 1% da população que isoladamente não conferem doença. E existe muito paciente por aí que tem um diagnóstico de Fabry por conta dessas mutações aqui e, na realidade, ele não tem Fabry, tem uma outra doença. Já alguns comentam que talvez essas mutações aqui, essas 4, elas sejam insuficientes para provocar a doença por si só. Mas quando o paciente que tem essas mutações exposto a algum fator ambiental ou alguma alteração que demande mais do rim, do coração, ele pode começar a apresentar o acúmulo de GB3. Curiosamente, todos os pacientes que têm essas mutações não têm aumento do lado de GB3 no plasma e não tem aumento do GB3 urinário. Por isso que eu acho que aqui está mais para uma variante benigna do que realmente uma variante causadora de doença. Bem, pessoal, acho que a gente já acabou passando o nosso horário já. Então, que estava bom, né? Estava indo num ritmo bom, não estava muito cansativo, apesar de ser sexta. Mas aí eu pensei que a gente poderia, se as acadêmicas me ajudarem, a Priscila também, a gente poderia marcar uma segunda parte para a gente falar mais das terapias que estão chegando. Inclusive a terapia gênica, né? Já existe terapia gênica para Fabry em estudo, né? E o primeiro paciente, que foi um canadense, né? Ele recebeu o vírus modificado e, aparentemente, parece que ele foi curado da doença de Fabry para sempre. Entendeu? Eu acho que fica uma coisa... Até porque a gente está pensando também que é para vocês apresentarem no congresso, né? Então, fica interessante para vocês ficarem bem afiadas mesmo isso daí. E não fica cansativo. Agora, para quem não teve a oportunidade de assistir, Priscila, o Zoom, ele grava automaticamente. Então, assim, na hora que eu fechar a reunião, ele começa a gravar, e aí, eu posso, se você quiser, eu posso te mandar para você assistir depois com calma, mostrar para as pessoas da família, entendeu? Que eu acho que é interessante divulgar mesmo, para todo mundo. Eu vou tentar criar um link privado no YouTube para as pessoas poderem ver também, né? Mas eu posso mandar o arquivo completo, né? Quem quiser aí pode, inclusive, fazer fazer até uma edição, né? Para não ficar tão grande assim. Que eu acho que ficou legal, acho que ficou bem relaxante, assim, ficou um tema legal. Aí a gente continua nesse ponto, a gente foca agora mais o quê? Nas terapias, né? E nos cuidados que o paciente com Fabry deve ter. É que eu gosto dessa primeira parte, que explica a doença, a causa, que se entende melhor os cuidados que a gente deve ter com a doença. Obrigado mesmo. Vamos fazer. É porque, na verdade, eu confesso, a gente não divulgou muito, né? Porque a gente estava envolvido com a entrega dos trabalhos e artigos dos alunos, né? Então, eu nem pude divulgar muito, né? As meninas divulgaram nos ciclos dela, né? Mas vamos fazer isso, vamos programar uma parte 2. Talvez quando passar nas provas delas, né, que elas estão menos estressadas, a gente já programa uma parte 2 aí. A gente foca mais em tratamento. Passa no formulário e divulgaremos. Perfeito. Se depois, assim, me ensina depois mesmo, que eu sou meu anta, eu não consigo fazer Google Forms. Eu tenho umas limitações, assim, entendeu? Já tentei aprender a fazer Google Forms, que eu acho que o Google Forms ele é perfeito, né? Para você guardar os dados, né? Do pessoal. E aí eu vou mandar o link, se quiser mandar o link para todo mundo que participou poder ver depois, só que eu mando um link privado, ou seja, se você for no YouTube buscar diretamente, você não vai encontrar, só através desse link. Porque eu acho que, como é um tema médico, né? Eu acho que é importante deixar mais para as pessoas que têm realmente interesse nesse assunto. Beleza, obrigado mesmo. Vamos tentar agora aproveitar essa situação que não era ideal da pandemia, para pelo menos a gente permitir divulgação de conhecimento, que era uma das coisas que me incomodava no hospital, que eu não conseguia ter tempo para a gente sentar e falar tudo isso que a gente falou hoje.
Então, muita coisa a gente nunca sentou, né, para falar mutação em sense, não sense, porque não dava tempo para aquela corrida, era muita coisa para fazer, né? E aqui a gente fez uma coisa bem... Eu acho que era fundamental a gente ter essas conversas assim, para esclarecer vários pontos. Lembra? A gente ficava assim, exausto, né? Aí todo mundo queria ir embora no final. Mas agora é bom que ficou pelo menos... Ó, tem essa vantagem também, fica imortalizado aqui. Então, se a gente quiser ver depois com calma, ou até anotar algum ponto, alguma pergunta, né? A gente pode fazer isso. Muitas graças, Alonso. Espero que compreendas em português, porque às vezes dizem que eu hablo muito rápido em português. Muitas graças. Bem, pessoal, então vou fechando. Depois que salvar, eu fizer o upload no YouTube, eu peço para as meninas acadêmicas mandarem para quem se inscreveu, né? E depois a gente tem que ver o certificado também, né? Que a gente tinha prometido com o pessoal. Boa noite a todo mundo, descansem, se cuidem, não saiam às ruas, que está em Ribeirão, está em lockdown, né? Mas ainda é momento de se cuidar, pessoal. Não deixem, não vacilem, certo? O Covid, ele é uma ameaça mesmo. Ok, me compreendes, pero yo lo debo pedir para hablar a nosotros. Sem problema, sem problema. Boa noite a todos. Grande abraço a todo mundo.